Boa noite, estamos começando mais um Canal 30. A ideia desse encontro é criar mais um canal de comunicação com os apoiadores do Novo. Esse encontro deve levar entre 20 e 30 minutos, assim como na semana passada. E hoje a gente está conversando com dois líderes do Novo aqui de Porto Alegre, o Felipe Camozato e o Matheus Pé. Então eu vou deixar eles se apresentarem agora. Show de bola. Então, boa noite a todos. Que nem o presidente do diretório de Porto Alegre, Carlos Bonamigo, bem falou. Eu sou Felipe Camozato, eu trabalhei como voluntário do Novo desde o início do Novo aqui em Porto Alegre. Na fundação do partido, a gente foi para as ruas coletar fichas de apoio para a criação do Partido Novo em Porto Alegre, isso em 2013. E desde então eu sou voluntário, além disso eu sou empreendedor, tenho empresa e sou graduado em administração e tenho uma pós-graduação na Georgetown University. Então, estamos aí. Bem-vindo! Olá pessoal, eu sou o Matheus Sperri, eu sou engenheiro civil e urbanista e faço parte aí do Novo, conheci em 2011 e me juntei à equipe em 2014, onde trabalhamos aí para divulgar ao máximo a imagem do partido. É um partido que pensa diferente, que tem ideias diferentes e que o grupo que forma esse partido é um grupo unido e que junto acredita que podemos fazer uma diferença muito grande na política brasileira. Coisa boa. A nossa ideia então é conversar a respeito de algumas polêmicas de Porto Alegre e ver como que esses acontecimentos se relacionam aos valores do Novo e quais as ideias novas de oxigenação que nós trazemos aqui. Acho que essa semana uma das questões que mais chamou a atenção foi o esfaqueamento de um dos motoristas do Uber. Não sei se tu tem questionado muito essas questões da validade do Uber na cidade, né, Sperri? Sim, com certeza. É um absurdo que esse tema ele acaba entrando na parte de impunidade, né? Se a gente tivesse impunidade sobre os crimes e maior segurança, os taxistas eles não iam, enfim, uma pequena parte dos taxistas, né? Porque não podemos generalizar, são um grupo de maus taxistas que acabam usando desse poder aí de ameaçar e agredir tanto a propriedade privada como as pessoas, e agora mais um caso de esfaqueamento. Infelizmente na parte do Uber eles tentam buscar, eles acreditam que o Uber é ilegal, e o Uber não é ilegal, porque tu é advogado, sabe que pelo direito civil as pessoas têm liberdade de fazer as coisas. O único direito que o Estado tem leis que tu só pode fazer a partir das leis é o direito administrativo, que é o direito das pessoas que trabalham com órgão público. Por isso a diferença, por isso que o privado é melhor que o público. Então o Uber ele é legal, ele está com uma base legal, eles estão querendo regulamentar com leis, por exemplo, pedir antecedentes criminais, todas essas coisas que já existem. E querendo dizer que, por exemplo, antecedentes criminais, se a gente pedir isso não vai acontecer um crime. Então basta a gente fazer várias leis que a gente vai solucionar todos os problemas aí da sociedade. Não é uma realidade. Não é, os atos eles podem vir mesmo depois da lei, e mesmo que o cara prove hoje que ele é inocente ou que ele não fez nada na vida, ele pode amanhã cometer um crime. Então não é uma artimanha dessas de lei que vai modificar isso. Quer dizer, há aquela ilusão que quando a gente cria uma lei exigindo uma certidão negativa criminal, por exemplo, isso por si só, isoladamente, vai virar evitar os crimes. Como se os próprios taxistas não tivessem as suas imposições dessa natureza e eles próprios, alguns desses integrantes, não venham a cometer crimes também, né? Exatamente. Até essa questão do Uber, sobre essa questão do esfaqueamento é curioso, porque a gente pode fazer a abordagem do Uber sob o ponto de vista legal ou não, que até o Sperri trouxe muito bem, mas esfaquear uma pessoa, independente de ser um serviço que ele está regulado, não está regulado, é legal, não é legal, isso é inadmissível. Eu acho que vamos concordar que tu atacar fisicamente uma pessoa porque ela tem alguma ideia divergente de tipo, que ela acredita, trabalha com alguma coisa diferente do que trabalha, é inadmissível. Nenhum Estado democrático de direito sério permite e deixa pessoas impunes quando se atenta contra a vida de terceiros. Então, acho que isso é a coisa mais grave que está acontecendo no Uber, não só em Porto Alegre, mas também em outras cidades.
Seja o caso do primeiro motorista de Uber que foi agredido aqui em Porto Alegre, que saiu na mídia, que foi todo aquele alvoroço em torno do caso, como vários outros, tanto agressões a motoristas quanto depredações de propriedade privada, de carros, furar pneu, aliás tem sido uma prática, né? Furar pneu, alguns maus elementos furando pneus de carros pretos, acreditando que poderia ser motorista de Uber ou não. Pô, se é um cidadão normal, se é uma pessoa que está com seu carro estacionado ali, que parece um carro de Uber, ela merece, por parecer o carro de Uber, ter seu pneu estourado? É só um pouquinho, né? Falta muito respeito, falta muita ordem e é uma falta de valor. Com certeza. E é engraçado porque a gente encontra dois grandes vícios aqui. De um lado, o Estado gigante que quer regulamentar cada aspecto da vida privada, e de outro lado, esse mesmo Estado gigante que nos deixa incapazes de se defender com toda essa impunidade que tem por aí, né? Então é que o Estado grande para aquelas questões que interessam aos grupos de interesse junto ao Estado e para a própria arrecadação tributária. E de outro lado, estamos à mercê dos criminosos porque o Estado não consegue cumprir o seu papel aí, circundando aí, nos afastando desse perigo, né, Tio? E aí não adianta, pode passar a lei que quiser. Hoje em dia, na verdade, nossa legislação é gigantesca, extremamente complexa. Eu acho que a nossa legislação deve prever praticamente tudo, absolutamente tudo no Brasil. E nem por isso a gente vê as pessoas seguindo a lei, né? Sim, com certeza. Então... E mais grave do que isso, porque a gente fala muito em regulação, só que a gente tem uma prefeitura que é contra a lei. Tu mesmo comentava que o Tribunal de Justiça, se debruçando sobre uma ação de interesse dos sindicatos dos taxistas, disse que o serviço era válido e legal, né? Então, quer dizer, quem é que é o criminoso aqui? Será que não é a IPTC quando liga para os motoristas, quando entra, acessa aos motoristas do Uber, traz eles para depois fazer a apreensão do veículo, quando o próprio Tribunal de Justiça já disse que era válido o serviço? Exatamente. Mas essa questão já migrando aqui, essa questão do acesso aos vereadores e como nós conseguimos manipular o poder em direção a alguns interesses, chamou atenção essa semana também o próprio aumento dos servidores daqueles que não vinculados ao executivo. Sim. Essa semana a gente teve essa derrubada do veto, né, que o governador Sartori tinha vetado, esse aumento de servidores, era um reajuste de 8,13%. Até os servidores estaduais alegavam que há algum tempo não eram reajustados, porém, dadas as finanças do Estado que estão extremamente precárias, a gente vê aí que os servidores do Executivo têm seus salários parcelados. Não sei se nesse último mês ocorreu isso, mas está sempre rondando essa hipótese, e a gente já teve em meses anteriores servidores executivos tendo seus salários parcelados, só que ao mesmo tempo tem servidores que, né, acreditam que o dinheiro que sai do caixa do Estado, ele sai por vias diferentes, são dois caixas. Eu não sei que mundo mágico é esse, onde o dinheiro é infinito e tem aumento para todo mundo, né? E por mais que a gente fale que é justo que cada um reivindique seu aumento, de fato se viés de direito, o dinheiro é finito. Então não dá pra gente se iludir achando que todo mundo pode ter seus salários aumentados a todo momento, ou sempre que possível, ou sempre que desejável para os servidores, e ter conta do outro lado, ter recursos financeiros para pagar isso. Em algum lado nós vamos ter que deixar de pagar. Eu acho que esse é o raciocínio que as pessoas têm que ter na cabeça. É uma conta de padaria. Se tu contrata um fornecedor X, tu está deixando de gastar esse dinheiro com um fornecedor Y. Se tu está investindo em aumento de salários de um determinado segmento estadual, tu está deixando de gastar esse mesmo dinheiro em outro segmento. E acredito que hoje existem prioridades bastante urgentes para serem investido dinheiro. Claro, com certeza. E essa questão de aumento em plena... Acho que o crucial é que nós estamos numa crise, então tu não precisa nem ser deputado, não precisa ser vereador. O cidadão comum já entendeu isso, está todo mundo sabendo que a gente está em crise. Então, se está em crise, o Estado tá quebrado, ele precisa enxugar as suas contas. Será que realmente essa é a decisão que é correta de se fazer? Depois de o governador ter vetado e aí trazer isso daí por uma pressão de alguns segmentos. Então, no final das contas, a gente tem uma democracia que acaba priorizando alguns grupos sempre.
não é uma democracia de verdade. Não é a defesa do povo num contexto geral, é a defesa de alguns grupos, e os grupos que têm a maior força, ou que gritam mais, ou que participam mais, vão ser os que vão ter maior regalias. Então não é a maneira correta de se fazer política e se fazer democracia hoje. A gente tem que pensar no bem comum, em quem sustenta a máquina. Quem sustenta é o trabalhador, é o empreendedor, é a iniciativa privada que sustenta a máquina pública. E hoje a iniciativa privada ela não está conseguindo trabalhar. Então, se ela não está conseguindo trabalhar por conta de um Estado que está cobrando demais, eu acho que tem prioridades que a gente tinha que estar acessando nesse momento, não exatamente como vocês falaram, e não está reajustando, né? E a minha pergunta maior nisso é: por que o reajuste ele é da classe toda? Por que não é só de alguns, do cara que é o servidor mais baixo? Por que é da classe toda? É interessante, eu estava pensando aqui, eu escrevi exatamente um artigo ontem sobre o reajuste. Até acho que é válido a gente mencionar, eu não lembro de cabeça todos os deputados estaduais que votaram contra o reajuste, né? Mas é muito válido reconhecer esses deputados que enfrentaram uma horda de sindicatos e pessoas organizadas que estavam querendo que esse aumento fosse efetivado, apesar de não se ter dinheiro para isso. E mesmo assim, deputados foram lá e votaram contrário ao projeto, deputados corajosos que estão pensando, em primeiro lugar, nas finanças públicas. Então, não vamos entrar no mérito de se mereciam ou não. Essa é uma outra discussão, e talvez tão complexa quanto. Mas cabe reconhecer aí os deputados que não estão cedendo à pressão, porque sempre vai ter gente para gritar e para fazer pressão por aumentos de gastos estatais para o seu segmento, para privilégios, sejam eles taxistas ou classes onde defendem o monopólio dos serviços de transporte, sejam eles agentes públicos relacionados à IPTC ou não, mas que defendem a Carris e outras empresas de transporte coletivo na cidade, que também é um oligopólio defendido e que se vai mexer nisso aí, tem também toda uma polêmica em torno do assunto e pessoas para gritar. Então acho que vai reconhecer. Mas o que eu escrevi ontem era sobre exatamente esse conceito. O que eu falei, assim, que eu abri a frase era que Karl Marx estava errado. Quando Karl Marx escreveu sobre conflito de classes, ele se referia aos donos dos meios de produção, os burgueses, versus os proletários, né? Só que o mundo moderno nos mostrou que não é por aí. O mundo moderno e o Brasil atual nos mostra que o grande conflito de classes que a gente vive hoje é da máquina estatal versus o pagador de impostos. Porque a máquina estatal não para de crescer, os impostos não param de crescer, os gastos públicos não param de crescer, e aí muda governo. Não vamos falar só de governo PT, praticamente eu não lembro de nenhum partido político ou nenhum governante que ocupou a presidência da República que tenha reduzido gastos estatais. Posso não estar lembrando só, mas enfim, a questão é o indivíduo pagador de impostos contra a máquina estatal. Esse é o conflito de classes de hoje. E é interessante tu colocar isso. Existe um desenho institucional e alguns órgãos, a gente tem o Poder Executivo, que tem o seu orçamento, e existem outros órgãos que, para que possam desempenhar sua função da maneira adequada, também têm independência financeira. Agora, em que momento a independência financeira é utilizada para defender as suas funções institucionais e em que momento essa independência financeira passa a defender os interesses corporativistas da respectiva classe? Essa é uma dúvida. Quer dizer, quando que a independência financeira da defensoria, que logo que eles conseguiram, eles se concederam um auxílio moradia, por exemplo. Em que momento a independência do Ministério Público ou do Poder Judiciário pode servir para que, enquanto todos os demais servidores, em especial os servidores do Executivo, padecem com o parcelamento dos salários, eles conseguem se reajustar os próprios rendimentos. Então, isso acontece para fins do bem do serviço público ou isso acontece para bem dos interesses corporativistas da categoria, entende? Essa é uma dúvida que fica, né? Sim. Até o que o SPR apontou é muito importante. Se ainda fossem servidores que têm baixos salários, mas não, a gente está falando sobre servidores que já têm um salário muito elevado e que estão reajustando seu salário com um salário ainda maior. E é engraçado porque um dos pontos de discussão era de não ter sido reajustado por muito tempo. Só que o Instituto Mercado Popular publicou um estudo onde ele pegou os reajustes feitos nos servidores públicos brasileiros desde 2001, se não me engano, 2002,
até 2015, e esses reajustes eles estão acima dos reajustes concedidos pela iniciativa privada, que é quem paga a conta. Então, de novo, é a máquina estatal contra o pagador de impostos. Isso aí. Voltamos no início da questão, que é esses grupos se organizam, fazem um esforço intensivo junto ao legislativo, conseguem o poder de lobby. A gente está falando daquela questão da nova política e da velha política, né? A política por interesses e a política por convicção. Sim. Aqui a gente navega em algumas questões, por exemplo, no contexto dessa velha política, quantos de nós não vota em uma pessoa imaginando que vai ter um representante lá, quando na verdade está votando num partido, nesse voto proporcional, e esses apoios que são manifestados, logo em seguida a gente perde o nosso representante e tá dando poder aí pra gente, quem a gente nem sabe quem é, né? É que muita gente acaba não entendendo como funciona o sistema eleitoral. Então, é importante saber que quando tu vota para vereador ou quando tu vota para deputado, tu não vota só a pessoa, tu tá votando num partido, porque ele está se tratando de um voto proporcional. Então, por exemplo, se nós três compomos a chapa e cada um pensa de uma maneira diferente, o ideal é que todos tenham o mesmo valor, a mesma ideia. Agora, se eu tenho um valor, o Bonamigo tem outro e o Camusato tem outro, 3 valores diferentes, tu votar em mim, no caso, ou no Camusato, enfim, tu pode acabar elegendo o Bonamigo por ele ter mais votos, porque o voto vai para todo o grupo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que defende uma bandeira liberal num outro partido, que tem a sua maioria algumas outras bandeiras, tu pode sim, quando escolher essa pessoa, votar em outra pessoa, sem querer, indiretamente. Por quê? Porque a gente tem uma base de voto em lista, só que não é mais em lista. Eles personificaram o voto proporcional justamente para dar mais poder para a pessoa. Então eles tiraram a base anterior do voto proporcional, que era um voto que votava no partido, nas ideias, para transformar nisso. Inclusive na mini reforma eleitoral que ocorreu no ano passado, eles colocaram uma nova lei também, que é o candidato só pode assumir se ele tem 10% do coeficiente eleitoral. O que significa isso? Para colocar uma pessoa em Porto Alegre são 21 a 22 mil votos. Ou seja, para ocupar uma cadeira. Para ocupar uma cadeira. Então, a soma de todos os votos dos candidatos e mais os votos do partido tem que ter 21 mil. E aí, se essa primeira pessoa não tiver 10% disso, então vamos supor que o Novo teria 16 candidatos e fizesse 5 mil votos de legenda, fizesse 21 mil votos, cada candidato fez 1.000, o Novo não pode ter um candidato assumindo. Ou seja, é um absurdo, porque tu tem 21 mil pessoas querendo defender essa ideia e esses valores, escolher o partido e no final das contas não vai conseguir assumir a cadeira. E por que isso? Porque eles querem personificar o voto proporcional, o voto do vereador e do deputado, porque daí depois eles vão crescer, vão ganhar nome, aí eles vão de vereador para deputado e cria todo o carreirismo político. Então isso é a base que foi feita na mini reforma de agora. Então a gente se manifestou na rua e a mini reforma foi assim, beleza, a gente vai fazer algumas coisas aqui, vamos fingir que estamos fazendo, mas a gente vai garantir que personifique, porque daí partidos como o Novo eles vão ter maior dificuldade para acessar e participar junto da democracia brasileira, que é um absurdo, né? É por isso que se discute cada vez menos ideias, né? Cada vez mais pessoas. Aí fica nesse jogo de ataques de pessoa contra pessoa, porque realmente não se trata mais de ideias. Tem partidos políticos hoje que a gente sabe que não tem nada por trás, é oco. Não tem nenhuma grande ideia, não tem nenhum grande projeto onde existe um alinhamento de pensamentos, mas sim algumas figuras que são conhecidas do público, alguns até são artistas, saem na TV, saem no futebol, para puxar voto, para depois botar pessoas que as pessoas não votaram. E aí a gente se pergunta por que as pessoas não se sentem representadas pelos políticos que estão eleitos. E muito é por isso. E só se aumentou a barreira disso acontecer, né? Dificultando a vida dos pequenos partidos aí, gente que está querendo entrar aí para mudar as coisas agora, né? Coincidência? Coincidência, né? Coincidência. E a gente vê até algumas pessoas que nós respeitamos e tudo, pessoas que estão se propondo aí, mas
vinculados a partidos que eles próprios viciados por dentro, né? E agora a gente vê o pessoal começando a se manifestar um pouco mais na internet, acenando que tem o interesse da participação nas eleições, mas escondendo os partidos de onde eles vêm, né? Acenando eles próprios como capazes, pessoalizando, mas escondendo que vem de partidos aí que tem uma história bastante complicada. É engraçado que a maioria defende o liberalismo. Isso é engraçado, né? A maioria defende as bandeiras liberais. Né? Depois que até o Lula já disse que era liberal, né? Mas na própria página do Novo apareceu um pré-candidato a vereador do PT dizendo que ele era o Novo, a nova política. É um cara do PT. Eu tô para ver algum vereador ou algum pré-candidato a vereador do PT, que vai botar lá na frente lá, a estrelinha do PT junto do seu nome, na propaganda eleitoral. Isso eu tô querendo ver. Eu quero ver se tem coragem de botar lá a estrelinha do PT do lado, bota a foto do lado do Lula, bota a foto do lado da Dilma e vai pra rua fazer campanha. Se tu acredita mesmo nessa legenda ou se tá ali só porque né, te interessa, é conveniente. Com certeza. E daí fica a dica pra quem é eleitor, sempre ver qual é o partido, ver as ideias do partido que estão por trás daqueles candidatos. É sempre importante, porque na hora que tu votar, tu vai acabar votando aí no partido e não na pessoa, né? Até a gente falou da questão do voto proporcional e nós aqui no Novo, pensando no voto proporcional, é engraçado como as coisas começam a fazer sentido, né? Quer dizer, o sistema ele é idealizado pensando, não, o importante é reunir um grupo de ideias, daí a gente vai votar, não interessa em qual candidato. Esses candidatos todos vão somar e como eles pensam mais ou menos da mesma forma, tem valores em comum. Tem um processo seletivo que foi feito para que eles sejam aliados. É assim grandes democracias, né? Isso tem que ser dito. Voto em lista tem grandes democracias. Então, peraí, por que eles pegaram e readaptaram a uma moda brasileira? Quando a gente vê essa coisa do voto proporcional, pra gente no Novo, de fato vai fazer sentido. Quer dizer, a gente faz um processo seletivo, exclui aqueles que não comungam com os nossos valores, não conhecem o nosso estatuto, não têm, de fato, familiaridade com as nossas ideias. A gente tem algumas notícias... Ou que não tem alguma aptidão pro cargo, ou uma inclinação verdadeira, né? Não, é que tem muita gente, às vezes, que está alinhada com os valores, mas daqui a pouco a pessoa não tem o perfil, não tem um passado de realizações, não tem um perfil, não tem uma boa oratória, alguma coisa assim, que também pode prejudicar. É um processo seletivo que nem de empresa, na verdade. Exato. E quando a gente conclui o processo seletivo que se forma, é a ideia de um time. A ideia de um time que, aquela coisa, antes de escolher quem eventualmente vai entrar lá para dentro, que se escolha quais são as ideias para depois escolher qual que é a agremiação que tem condições de defender de fato essas ideias, né? E daí finalmente ter a oportunidade de mudar o sistema por dentro, colocando gente lá que vota por convicção. Porque do contrário, apesar de se identificar um ou dois políticos que eles podem ser eventualmente valorosos, mas a gente aposta neles para eleger a mesma estrutura viciada que nos trouxe até aqui. E a gente sabe que isso não é particularidade do Partido dos Trabalhadores ou do PSB, mas de todos esses que construíram isso tudo aqui junto conosco. Com certeza. Eles todos juntos, né? Eu faço até uma brincadeira, né, que a gente ouve críticas às vezes que falam, o Novo, ele parece uma empresa e tal. Mas eu te pergunto, o que funciona melhor, é uma empresa ou um serviço público? Hoje é uma empresa, então acho que o Novo está agindo da maneira correta. O processo seletivo é algo diferenciado, é uma coisa nunca vista na política brasileira. Não tem como ser ruim, é positivo, é algo novo mesmo. Tá certo. Então eu agradeço a presença de todos aqueles que nos acompanharam, agradeço ao Camusato, ao Sperry e... Nosso colega Marius aqui está me lembrando, na próxima quinta nós vamos voltar com o Canal 30. Um abraço e venha nos conhecer. Isso aí, boa noite pessoal. Agradeço por desculpa. Fazer só... E é muito importante esse canal, essa é a segunda transmissão que a gente está fazendo. A primeira transmissão tivemos aí a Carla e o Bernardo, né, conversando com
o pessoal na página. E o que eu achei mais interessante da série do Canal 30 é que o Novo está inovando no horário político, né? Enquanto os demais partidos políticos precisam do fundo partidário para financiar ou mesmo se fazer valer de espaços para falar com as pessoas, o Novo está trazendo um espaço que é gratuito, que não usa dinheiro público para divulgar ideias e não para atacar pessoas, para fazer política de alto nível, que está faltando no nosso Brasil, né? Perfeito, Camusato comentou aí tudo que a gente tinha para falar. Eu acho que a gente já falou aí nesses 25 minutos que tivemos juntos e agradecemos aí por quem assistiu e quem vai estar assistindo depois. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite.